Jesus não disse que as prostitutas podiam entrar no céu. Disse algo muito mais forte. Disse que elas iriam primeiro, antes dos religiosos, na frente deles. E disse isso olhando diretamente nos olhos deles, dentro do próprio templo. Mateus 21, 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Publicanos e meretrizes, os dois grupos mais desprezados da sociedade judaica. E Jesus diz que chegam antes dos sacerdotes ao reino de Deus. Não atrás, não ao lado, antes. O que ninguém te conta é o que aconteceu antes dessa frase. Porque naquele dia, no templo de Jerusalém, eclodiu uma guerra. E esta é a história dessa guerra. É a semana da Páscoa. Jerusalém fervilha de peregrinos que caminharam dias a fio desde a Galiléia, da Decápolis, das comunidades da diáspora. O templo transborda de gente. O cheiro de incenso se mistura com o cheiro de sangue dos sacrifícios. Os levitas cantam os salmos. Os sacerdotes se movem entre a fumaça dos altares com suas túnicas brancas. No dia anterior, algo inaudito havia acontecido. Um homem de Nazaré, carpinteiro convertido em pregador itinerante, havia entrado no átrio dos gentios, o único espaço onde os não-judeus podiam se aproximar para orar. Mas os sacerdotes haviam transformado esse pátio em um mercado. Mesas de câmbio de moedas por toda parte. Gaiolas com pombas empilhadas, vendedores gritando preços, cordeiros balindo e um barulho ensurdecedor que tornava impossível orar. Jesus entrou ali e virou as mesas. Mateus 21, 12. As moedas rolando pelo chão de pedra calcária, as pombas voando em todas as direções, os cambistas gritando e Jesus no meio do caos, com uma voz que cortava o ar. Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Covil de ladrões. Não disse isso para qualquer pessoa. Disse para os funcionários de Anás ben Sete, o ex-sumo sacerdote que controlava todo o comércio do templo. O que funcionava naquele átrio não era um serviço religioso, era um negócio. Os peregrinos chegavam com suas moedas romanas, que traziam a imagem do César gravada e não podiam ser usadas para comprar os animais do sacrifício, pois essa imagem era considerada idolatria. Então, precisavam trocá-las por moedas do templo, e em cada câmbio, os sacerdotes embolsavam uma comissão. Era um monopólio sagrado, e o próprio povo judeu sabia disso. O Talmud da Babilônia, em Pesaim 57a, registra uma lamentação popular. Ai da casa de Anás, ai dos seus sussurros. São sumos sacerdotes, seus filhos são tesoureiros, seus genros são administradores, e seus servos açoitam o povo com paus. Era essa a gente que controlava o templo. E Jesus havia virado as mesas diante de milhares de testemunhas. Por isso, quando ele voltou no dia seguinte para ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo o esperavam. Se aproximaram com uma pergunta que não era realmente uma pergunta. Era uma emboscada. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Mateus 21, 23. No mundo judeu do século I, nenhum mestre podia ensinar oficialmente no templo sem a validação do Sinédrio, e Jesus não a tinha. A pergunta era uma armadilha perfeita. Se dissesse que sua autoridade vinha de Deus, o acusariam de blasfêmia. Se dissesse que vinha de si mesmo, o desqualificariam como impostor. Mas Jesus não cai na armadilha. Devolve uma pergunta que os paralisa. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E Mateus registra o que os sacerdotes cochicharam entre si. Se dissermos que do céu, ele nos perguntará por que não cremos nele. Se dissermos que dos homens, tememos o povo, pois todos consideram João um profeta. Os líderes religiosos mais poderosos de Israel, os supostos especialistas em discernir o que vinha de Deus, acabam de admitir em público que não sabem.
Não porque não soubessem, mas porque a verdade lhes era politicamente inconveniente. Dizer a verdade custaria poder, preferiram mentir. E Jesus os apanha com a própria armadilha deles, porque o que vem a seguir é uma parábola que funciona como um espelho, e quando os sacerdotes se virem nesse espelho, já será tarde demais. Um homem tinha 2 filhos, diz Jesus. O aproximou-se do primeiro e disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero, mas depois se arrependeu e foi. Aproximou-se do segundo e disse o mesmo. Este respondeu: Sim, Senhor, vou, mas não foi. 2 filhos, um pai, a mesma instrução. O primeiro é rebelde, desobediente, o que qualquer comunidade religiosa apontaria como o problema. Mas depois muda, se arrepende e vai à vinha. O segundo diz que sim, Senhor, é respeitoso, correto, o filho que todos aplaudiriam, mas nunca vai. Seu sim é mentira, sua obediência é teatro. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sacerdotes respondem sem perceber o que estão fazendo. O primeiro, e nesse momento Jesus crava a sentença. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós em caminho de justiça e não lhe crestes, mas os publicanos e as meretrizes lhe creram. E vós, vendo isso, não vos arrependestes depois para lhe crer. Mateus 21:32. Os publicanos eram coletores de impostos para Roma, traidores que se enriqueciam extorquindo o próprio povo. As meretrizes eram as pessoas mais excluídas do sistema religioso. Levítico 21:7 proibia os sacerdotes de se casar com uma delas. Deuteronômio 23:18 proibia até que trouxessem uma oferta ao templo. Estavam fora de tudo. E Jesus acabou de dizer que elas chegam primeiro. Em grego, a palavra é proagousin. Já estão entrando. Enquanto vocês debatem sobre minha autoridade, elas já cruzaram a porta. Mas essa bomba que Jesus lançou não surgiu do nada. Tinha raízes profundas na história de Israel. Abra a primeira página do Evangelho de Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus. Aquela lista de nomes que a maioria pula. Escondidas nessa lista, numa genealogia judaica, onde normalmente só apareciam homens, Mateus inclui 4 mulheres. A primeira é Tamar. Sua história está em Gênesis 38 e é uma das mais desconfortáveis de toda a Bíblia. Casou-se com filho de Judá, mas morreu. A lei do levirato obrigava o irmão seguinte a se casar com ela para dar-lhe descendência. Mas Onã se recusou e morreu também. Judá prometeu a Tamar que lhe daria o 3º filho, Selá, quando crescesse, mas nunca cumpriu. A deixou esperando, abandonada, sem marido, sem filhos, sem proteção, sem futuro. Então Tamar fez algo desesperado. Disfarçou-se de prostituta, sentou-se à beira do caminho, e quando seu próprio sogro Judá passou, ele não a reconheceu e se deitou com ela. Tamar ficou grávida. Quando Judá soube e quis condená-la à morte por imoralidade, ela apresentou as provas de que o pai era ele. E Judá teve que admitir: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho. Gênesis 38:26. A segunda mulher é Raabe. Josué 2 a apresenta sem eufemismos, uma prostituta que vivia nas muralhas de Jericó. Quando os espias israelitas entraram na cidade, ela os escondeu, arriscando a própria vida. Não porque fosse judia, não porque conhecesse a lei, mas porque creu. Hebreus 11:31 a coloca no salão da fé ao lado de Abraão, Moisés e Davi. A terceira é Rute. Não era prostituta, mas era moabita, e Deuteronômio 23:3 dizia que nenhum moabita poderia entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Rute estava excluída pelo sangue. A quarta é Betsabeia. Mateus 1:6 nem a menciona pelo nome. Diz apenas a que foi mulher de Urias. Davi a tomou em adultério.
Mandou matar o marido para